Você já se pegou naquele dilema silencioso? Devo guardar meu sonho e protegê-lo com todo o medo de que ele não se realize? Ou devo anunciá-lo ao mundo para dar-lhe força? É como se o universo nos pedisse uma resposta, mas a mente estivesse exausta de tentar manifestar mudanças, vendo tudo permanecer igual, questionando se a própria energia está bloqueada. Muitos de nós, viajantes da alma, carregamos essa dor silenciosa, o luto invisível de um potencial não vivido, o cansaço de tentar manifestar e sentir que a vida não flui. No fundo, o que o seu ser clama não é por um milagre rápido, mas por paz interior inabalável, por uma manifestação que ressoe com a sua essência e por uma libertação autêntica de velhos padrões de autossabotagem. A verdadeira questão não reside na boca, mas na coerência entre o que a sua alma vibra e o que o seu ego anuncia. A sabedoria integrativa de Cláudio Naranjo nos convida a ir além do simples falar ou calar. É preciso encarar a profundidade dessa dor. O seu campo vibracional está clamando por alinhamento e por cura. Existe um silêncio falso que drena a alma, que a mente tenta calar, e uma fala que, de tão ansiosa ou performática, sabota a própria manifestação, esgotando sua energia. Nós não queremos promessas mágicas, mas clareza profunda e narrativas transformadoras. Neste nosso porto seguro emocional, vamos juntos desvendar, inspirados pelos ensinamentos de Naranjo, Carl Jung e a neurociência espiritual, o segredo transformador por trás da palavra e do silêncio. Você vai aprender a identificar a dissonância vibracional que repete padrões negativos, a descobrir como a busca por dopamina silenciosamente bloqueia a sua prosperidade e, mais importante, a desenvolver o protocolo do sábio, a regra de ouro para que sua fala se torne um comando magnético, ativando o despertar e a reconexão. Guiados pela sabedoria que integra a razão e alma de Cláudio Naranjo e pelos insights de Stanislav Grof, Gabor Maté e a neurociência de Bruce Lipton, vamos mergulhar no campo onde a ciência e o espírito se unem. Essa jornada é um caminho sagrado de retorno à sua essência, um convite a ser o protagonista da sua própria história de cura. O silêncio do sábio é diferente do silêncio de quem foge. Você pode estar calando o que mais precisa manifestar porque confunde a intenção incubada com a intenção reprimida. A diferença neurológica está no fator-chave da coerência. A intenção incubada é nutrida no silêncio da presença e da atenção plena, permitindo que a neuroplasticidade reescreva o futuro com leveza e consciência. Ela é sentida profundamente, com uma intenção elevada e consciente. Já a intenção reprimida é aquela que você enterra pelo medo do julgamento social ou do fracasso, e ela vibra a escassez, transformando-se em ansiedade silenciosa. A neurociência ensina que o seu cérebro não distingue o que é falado do que é sentido. Ele prioriza a coerência emocional entre esses dois campos. Muitas vezes a sua alma tenta te mostrar feridas e manda um alarme da ansiedade silenciosa, sinais de que o seu silêncio não é sabedoria vibracional, mas sim uma fuga do presente ou medo do fracasso futuro. O seu corpo é um mensageiro da alma, e o silêncio que cura é leve e preenche o vazio interior. O silêncio do medo, no entanto, manifesta-se como uma urgência interna de controle, paralisia ou aquela sensação profunda de estar desconectado do propósito da vida. Essa tensão interna é o cortisol elevando-se no seu sistema, bloqueando a manifestação e roubando a paz que você tanto busca. É essencial usar a analogia Naranjo, neurociência, para entender. A visão de Cláudio Naranjo sobre os subtipos instintivos mostra como o silêncio ou o excesso de fala podem ser uma manifestação do ego, buscando segurança ou atenção, em vez de uma expressão autêntica do ser. Para Naranjo, o ego cria uma máscara, seja ela ruidosa ou silenciosa, para buscar a segurança perdida ou o afeto externo. O despertar exige que desvendemos essa máscara e o ego social que busca validação, para que a expressão venha do ser autêntico, liberando o potencial desperdiçado. O desafio que se apresenta é revelar o momento exato em que a palavra ativa o campo eletromagnético, como Joe Dispenza ensina, e quando ela o drena. A palavra é energia.
Joe Dispenza ensina que o campo eletromagnético é ativado pela coerência do coração e do cérebro, a emoção elevada unida à intenção. O desafio está em perceber que, se você fala a partir de um lugar de dúvida ou carência, frequência vibracional desalinhada, você drena seu campo, pois a palavra se torna uma mentira subconsciente. A cura é um realinhamento energético que precisa de verdade e da intenção consciente para florescer. O silêncio externo é inútil se internamente você está gritando urgência de controlar o futuro. Este é o cerne da dissonância vibracional. O silêncio que cura não é a ausência de som, mas a presença total no aqui e agora. É a quietude que revela a atenção, a dúvida ou a dor que você está tentando calar. Não se trata de guardar a ideia, mas de integrá-la no corpo e na alma antes de expressá-la. A energia não está no que você guarda, mas na qualidade da vibração que você nutre enquanto guarda. O silêncio do medo se manifesta como uma rigidez interna, uma fuga do presente, enquanto a paz inabalável ressoa com o seu eu autêntico. A natureza, em sua sabedoria profunda, oferece a metáfora da semente, o que ela ensina sobre paciência vibracional. A semente não precisa anunciar seu crescimento para o mundo, mas ela precisa do ambiente coerente, a umidade certa, o calor certo, para germinar e se transformar. O autoconhecimento, como a jardinagem da alma, exige esse ambiente interno equilibrado. Muitos de nós, presos na armadilha da ansiedade, acreditam erroneamente que anunciar o desejo ao mundo criará esse ambiente, quando, na verdade, ele pode ser apenas ruído sem base interna. O erro fatal reside na ilusão de que esconder seu desejo o protege de críticas ou de falhas, quando, na verdade, você apenas o está privando da luz da atenção consciente e da conexão com a essência. Esconder a dor, como nos lembra a profundidade de Gabor Maté, faz com que o corpo grite o que a alma não suporta. Da mesma forma, esconder o desejo é uma forma de autossabotagem, um apego tóxico, disfarçado de prudência, que impede a sua libertação e o seu reencontro consigo mesmo. A fala sobre o futuro desejado, quando feita com entusiasmo, pode nos aprisionar na armadilha do spillover emocional. O prazer que sentimos ao verbalizar o sonho, ao descrever o futuro manifesto, provoca uma descarga de dopamina no cérebro. Essa descarga pode ser perigosa porque confunde o sistema neurológico, dando a sensação de que o objetivo já foi atingido, diminuindo drasticamente o impulso para a ação real e a disciplina do agora, que são cruciais para a reprogramação mental. É preciso ter cuidado com a falsa espiritualidade performática. Este é o ato de falar constantemente sobre a sua lei da atração ou sua frequência vibracional para receber validação externa, transformando sua jornada em um espetáculo para o ego, em vez de um foco interno e silencioso. A manifestação alinhada com a alma não é sobre provar nada a ninguém, mas sim sobre ser a energia que se deseja atrair. Para desativar essa recompensa antecipada e direcionar essa energia para a disciplina do agora, podemos usar a compreensão da plasticidade cerebral. Sugira um pequeno ritual diário. Antes de permitir que a mente comece a verbalizar ou planejar o futuro, realize uma prática de consciência corporal ou respiração. Isso ativa o sistema parasimpático, acalma o sistema nervoso e desvia a energia da busca por dopamina imediata para a presença consciente, realinhando sua energia vital no momento presente. O silêncio efetivo não é a ausência de som, mas a presença total no aqui e agora. Esta é a inversão de expectativas que o ensinamento profundo oferece. É a quietude que, em vez de trazer o vazio, revela a dissonância sutil entre o que você diz em voz alta e o que você vibra internamente. Este silêncio convida à reflexão interior, honrando a sua jornada introspectiva. O conceito aplicado de Naranjo nos orienta. A terapia Gestalt, tão central no trabalho de Cláudio Naranjo, nos ensina a trazer a experiência interna não resolvida, seja ela o medo paralisante, a dúvida ou o desejo profundo, para a consciência, antes de decidir expressá-la ou calá-la. Somente ao trazer essa experiência para a luz da consciência, podemos garantir a tão necessária coerência emocional entre o nosso ser e a nossa expressão.
O foco sutil aqui é perceber o que realmente precisa ser silenciado. Não é a intenção que é a luz da sua alma, mas sim o medo da perda disfarçado de planejamento ou a urgência de controle. Silenciar o medo e a ansiedade que nascem da sensação de que nada flui é o que permite que a sua verdadeira intenção se manifeste com alinhamento energético. Existe um mito sobre o poder da palavra solta no universo, uma ideia que sugere que basta falar para que a realidade se dobre. A verdade, no entanto, é que a palavra solta é vazia. Ela precisa da coerência emocional para se transformar em um verdadeiro comando vibracional. A manifestação alinhada exige que o sentimento sustente a declaração. O erro comum que cometemos é usar a fala, mesmo aquela positiva, como um feitiço para forçar a realidade, em vez de usá-la como um sinal de que o alinhamento interno já começou a acontecer. A mente subconsciente, onde residem os traumas e os velhos padrões, não se engana com frases prontas. Ela lê a sua frequência vibracional. Falar sem sentir é apenas espiritualidade performática. Para transmutar a ansiedade de falar em intenção elevada e focada, precisamos de um modelo mental diferente. Em vez de forçar o resultado, use a linguagem simbólica, metáforas da natureza, imagens sensoriais, para reprogramar a expectativa. Descreva o sentimento de viver o desejo realizado, a paz inabalável, e não apenas o objeto a ser atraído. A palavra deve ser o eco do que você já está vibrando internamente. Existe um momento de choque na jornada de quem busca a cura, porque a afirmação mais poderosa, o eu sou-me, pode estar, na verdade, criando um vazio de credibilidade no seu campo vibracional. A afirmação só tem poder se for o reflexo da verdade emocional que seu corpo sustenta naquele instante. Se for dita mecanicamente, sem a sensorialização profunda do ser, ela se torna um elogio vazio que a alma não compra. O fator silencioso, que sabota, é a dissonância interna que impede a credibilidade da sua fala. Se o seu corpo, sua linguagem corporal, seus níveis de cortisol, está vibrando medo, dúvida ou a dor silenciosa de um luto invisível, a sua voz, ao declarar "eu sou", soa como uma mentira para o seu subconsciente. A verdadeira força surge quando a presença consciente do seu ser se alinha com a sua intenção. Para saber se sua declaração está alinhada ou se é apenas um desejo performático sem base neural, proponho um teste simples para saber. Sente-se em silêncio, no seu momento de acolhimento, e declare a afirmação que deseja. Imediatamente, observe a sensação física que surge no seu corpo. Se houver rigidez, urgência de controle ou uma pontada de ansiedade silenciosa, é porque a sua frequência está desalinhada com a palavra falada. Se, ao invés disso, surgir uma leveza e um fluxo interno, é o sinal de que sua alma já agiu e sua fala é um sinal coerente de alinhamento. Na neurociência aplicada, observamos a diferença entre a fala que cura e a que bloqueia. A fala que conecta, que valida a dor do presente com linguagem compassiva, aquela que busca a conexão autêntica em vez de testemunhas, apoia a liberação de ocitocina, o hormônio que reforça a conexão e a confiança, alinhando seu campo. Em contrapartida, a fala ansiosa, focada na escassez ou o silêncio tenso, eleva o cortisol, o hormônio do estresse, que bloqueia a plasticidade cerebral necessária para a mudança. É fundamental ter cuidado com a fala que busca testemunhas em vez de conexão. Isso se torna uma autossabotagem sutil, pois transforma a cocriação em uma performance para o ego, alimentando o vício em validação externa e drenando a energia vital. Quando falamos para sermos vistos, estamos, na verdade, reforçando a carência e não a plenitude inabalável. Aqui reside um exemplo contraintuitivo. Falar sobre os pequenos alinhamentos diários, reconhecer a gratidão consciente pelas micro-vitórias, é muito mais poderoso para a frequência vibracional do que anunciar o grande sonho futuro sem ter a coerência interna construída. A prosperidade e a cura não exigem que você anuncie seu grande sonho. Elas exigem que você encarne a energia dele no agora. Para que a palavra deixe de ser vazia e se torne um comando vibracional, ela precisa ser a consequência de um estado de consciência profundamente integrado.
propomos uma técnica de 3 etapas para transformar esse diálogo interno. Primeiro, a sensorialização profunda. Você deve sentir fisicamente a realidade do desejo realizado, ativando a presença consciente. Segundo, a marcação simbólica. Você escolhe uma palavra-chave poética ou um termo vibracional que encapsule todo esse sentimento de realização. Terceiro, a soltura consciente. Soltar essa palavra-chave no fluxo, com a certeza de que ela é apenas um sinal de alinhamento que o mundo precisa reconhecer. O modelo mental que sustenta isso é que a palavra se torna a ponte entre o campo da intenção pura e a realidade física. Inspirado na visão de Tom Campbell, entendemos que o universo é informação, e a palavra, quando carregada de intenção elevada e coerência emocional, alinha o seu eu superior com a ação prática. Ela não é a fonte da energia, mas sim o vetor que direciona essa energia já existente no campo da consciência. Isso nos confronta com o mito da manifestação forçada. A maioria falha ao tentar verbalizar seus sonhos porque ignora o que está reprimido no subconsciente. A reconexão autêntica, o desvendar das feridas invisíveis, é o atalho verdadeiro. Somente quando a sua frequência está alinhada com a verdade do seu desejo, a palavra se torna um comando magnético. Adotando um ponto de vista reverso, precisamos reconhecer que muitas vezes estamos dizendo sim à nossa manifestação com a boca, mas o nosso silêncio interior está gritando um retumbante não de autossabotagem e medo. Esse não silencioso é a voz crítica interna que nega a sua própria dignidade e merecimento, anulando qualquer declaração positiva que você faça. O que a trauma ensina, Gabor Maté, é que a repressão emocional do passado se manifesta justamente como essa voz interior crítica que silencia o seu potencial. O acolhimento desses traumas e a necessidade de dar voz à dor antiga é o que libera a energia para o futuro. O luto por perdas reais e a superação de traumas são o combustível para a verdadeira libertação de padrões. O foco shift é vital. Não gaste energia se preocupando tanto com o que você diz para o universo, mas sim com o que você não diz para si mesmo sobre seus bloqueios. A cura profunda acontece quando você se permite sentir, reconhecer e curar o que está sendo reprimido. O trabalho não é calar o desejo, mas sim silenciar o medo que impede você de se permitir o melhor. O desejo de manifestar, quando misturado com a ansiedade, se transforma rapidamente em uma exigência, uma urgência de controle que é expressa tanto pela fala incessante quanto pela contenção forçada. Esse estado ativa o gatilho da perda e gera uma frequência de escassez. O universo não responde ao grito de urgência, mas sim à frequência de alinhamento. Existem sinais sutis de que sua frequência está desalinhada. A fala se torna uma muleta para mascarar a insegurança, ou o silêncio se transforma em um esconderijo para o medo de ser visto ou de falhar. Em ambos os casos, falta a presença consciente e o alinhamento com o ser autêntico. As aplicações práticas mostram o poder da linguagem na redefinição energética. A simples mudança do vocabulário de preciso para escolho reverte a polaridade energética. Preciso vibra carência e dependência. Escolho a paz interior, escolho o amor verdadeiro, escolho o fluxo. Vibra autonomia, dignidade e consciência expandida. Permita-me compartilhar uma narrativa original, um caso que espelha a dor de tantos. A história de alguém que tentou manifestar prosperidade por anos sem sucesso, repetindo padrões negativos e autossabotadores. O ponto de virada não foi um mantra novo, mas um longo período de silêncio de 3 anos. Essa pessoa parou de falar para convencer o universo, ou a si mesma, e começou a falar para alinhar. E por um longo tempo, escolheu o silêncio para curar. A lição da abundância que surge dessa experiência é profunda. A prosperidade, o amor e a cura não exigem que você a anuncie. Eles exigem que você a encarne. A fala se torna a consequência, o eco do estado que você já alcançou internamente, e não a causa forçada para tentar criar algo. A prosperidade exige que você vibre amor, gratidão e presença de forma alinhada com a alma. Este momento nos dá
o novo gatilho. A regra de ouro para saber quando é o momento de falar. Fale apenas quando a palavra for mais silenciosa que a sua coerência interna. Quando a sua paz interior for tão inabalável, quando a sua conexão com o divino for tão autêntica, que a sua palavra se torna apenas um sussurro final, um selo de algo que já é verdade em você. O eu sou silencioso se revela como a verdadeira fórmula. Falar apenas quando a alma já agiu internamente. A síntese final nos mostra que a fala de manifestação é, na verdade, uma descarga energética final, um eco do que já foi estabelecido. A fonte de todo o poder transformador não é o anúncio, mas sim a coerência vibracional nutrida no silêncio da atenção plena, no reconhecimento e na compaixão com as feridas invisíveis. O chamado à ação de Cláudio Naranjo nos inspira a continuar a jornada. O trabalho de autoconhecimento é o de desvendar a máscara do ego, seja ela ruidosa ou silenciosa, para que toda e qualquer expressão venha do ser autêntico, liberando o potencial desperdiçado que está preso em padrões antigos. Este é o caminho para se tornar alguém mais consciente, vivendo em alinhamento. E a neurologia apoia essa verdade. Um insight profundo, Antônio Damasio, nos lembra que nossos estados emocionais internos, o que estamos vibrando e sentindo, precedem e ditam o que racionalizamos ou falamos. A prioridade não é a fala ansiosa, mas sim a conexão neural profunda com a emoção do desejo realizado, cultivada no corpo através da presença. Portanto, a nova regra de ouro não é mais fale ou cale-se, mas sim sinta primeiro, e a fala será apenas a vibração final que o mundo precisa ouvir. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Continue honrando sua trajetória, pois sua cura é um farol para o universo. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.